Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar aqui em parceria com Notícias Agrícolas. Hoje com o tema Forrageiras na Agricultura, Integração Lavoura-Pecuária, os benefícios dos sistemas de cover crop e cover graze. São sistemas que a gente vai falar bastante aqui, explicar o que são, quais são de fato os grandes benefícios e também, por que não, contar um pouco de histórias de quem já vem fazendo uso de forrageiras consorciados com a agricultura ou em sistemas de produção agropecuária com muito sucesso e conseguindo extrair todos os benefícios desse tipo de atividade. Então, contamos com a presença de todos. Obrigado pela presença de quem está aqui com a gente, já participando do webinar com a gente. Fiquem à vontade, justamente para dar aí a sua contribuição, participar do bate-papo, mandar suas perguntas. Lembrando que a gente está ao vivo em diversos canais, a gente está através do YouTube, do Notícias Agrícolas, mas também no Facebook, no Instagram, também Notícias Agrícolas, contando aí com a atenção e participação de todos vocês. Então, feita essa introdução, eu queria já trazer alguns breves slides para contar um pouco a história do que a gente vai trazer aqui e também, ao fim dessa apresentação, fazer o convite aos nossos ilustres convidados que vão nos ajudar aí com a troca de informação e compartilhando suas experiências tão ricas aqui do assunto do uso da forrageira em sistemas integrados. Então, eu queria já passar a minha apresentação, compartilhando a tela justamente aí do nosso webinar Forrageiras na Agricultura e Integração Lavoura-Pecuária, os benefícios dos sistemas cover crop e cover graze. Meu nome é Gustavo Aguiar, eu sou líder de marketing da Barenbrug aqui no Brasil. Então, vamos lá. Quando a gente fala de cover crop e cover graze, a gente está, obviamente, falando de sistemas integrados, né? E, basicamente, sistemas integrados e também de sistemas com uso de forrageira, aquela pretensão de fazer uma cobertura do solo, né, e melhoria da estrutura de saúde do solo, mas também com o uso crescente do componente animal, que vem sendo usado em diversas regiões do Brasil, com bastante atratividade, aí, como a gente tem visto nos últimos anos. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, quando a gente fala de sistemas integrados de forrageiras, o último dado oficial que a gente tem disponível sobre isso é o dado do Censo Agro do IBGE, que é referente aí a 2017, o ano de início dele. Foi um censo que se atrasou ao longo do tempo por uma série de questões aí governamentais, mas o fato é que esse censo trouxe um dado para a gente oficial de que esses sistemas integrados hoje se situam na casa aí de 15 milhões de hectares. Tá? E aí, se a gente lembrar, lá em 14, 15, quando houve talvez aí a primeira pesquisa em torno do tamanho desse mercado no Brasil, foi uma pesquisa contratada privadamente, de maneira privada, mas foi amplamente divulgada na mídia. Esse estudo apontou na época, de 2014 15, uma área de aproximadamente 11 milhões de hectares. Então, nesses 3 anos aí que separaram essa pesquisa e o começo do censo, a gente teve um crescimento de 30%. Tá? Então, um crescimento bastante franco, o que evidencia o que a gente já vê na prática aí, que é a grande atratividade, né, e todos os benefícios do uso da forrageira nesses sistemas e também fazendo esse consórcio aí com a atividade pecuária. O resultado do censo agro do IBGE, ele trouxe que esse sistema ele tem uma série de possibilidades para ser utilizado, né? Quando a gente fala de ILPF, que é a integração lavoura-pecuária e floresta, mas ele pode ser feito de várias maneiras, conforme a gente está vendo nesse diagrama aí. Ele pode ser uma integração lavoura-pecuária somente, e de acordo com os dados, dão conta de que isso é a grande maioria dos sistemas usados no país, mais de 80% são sistemas lavoura-pecuária, mas também a gente tem sistemas de integração lavoura-pecuária também com floresta, e aí são aproximadamente 9%, né, da área dedicada a isso, a esses sistemas integrados. Integração pecuária-floresta com 7%, integração lavoura-floresta com 1%. Então, só daí a gente consegue concluir que existe uma variedade de opções, de oportunidades e aptidões do agronegócio brasileiro, realmente que dá essa oportunidade para a gente de inovar, né,
E só para terminar, se esse é o censo que foi feito, iniciado lá em 2017, a gente pode imaginar que muito provavelmente a gente já tenha tido novos incrementos na área de sistemas integrados nos últimos anos. Então, a gente falar em algo entre talvez 15 e 20 milhões de hectares não seja nenhum exagero do ponto de vista de uma tendência de crescimento no Brasil. Bom, e aqui, depois dessa introdução, a gente já vai especificamente para os conceitos, né? Falando de cover crop, é uma nomenclatura que já é usada em outros países do mundo, inclusive em outros países onde a própria Barenbrug já atua, né? Que é um conceito ligado justamente ao processo de cobertura do solo e todos os benefícios que essa cobertura com forrageiras propicia. E a gente tem alguns possíveis sistemas a serem adotados aqui quando a gente fala de uma situação no Brasil. Claramente, na maior parte do Brasil agrícola e pecuário, essa daqui é uma possibilidade. Quando a gente pensa em soja aí como cultura de verão, primeira cultura, seguida de um milho safrinha, que já é semeado juntamente com a forrageira. E aí, após a colheita do milho safrinha, a forrageira permanece no sistema por mais 90 a 120 dias até o retorno da soja. Então, ela tem o seu como grande objetivo justamente fazer essa cobertura de solo, uma estruturação, agregação de matéria orgânica, retenção hídrica, uma série de benefícios aí que vão trazer um melhor desempenho aí para a soja no ciclo subsequente. Mas também tem regiões que a gente sabe que não existe uma janela para o plantio de milho safrinha. Aí sim pode ser adotado um sistema onde a forrageira pode entrar já sequencialmente a soja naquela área e permanece até o retorno da cultura principal, que é a soja, já no início da próxima fase do cultivo de verão. Então, isso a gente está tratando aqui basicamente de forrageiras, de gramíneas, né, especificamente de braquiárias, na maior parte dos casos. A gente tem também uma tendência que vem também de aprendizados, de sistemas que estão acontecendo, inclusive fora do Brasil, mas que também estão ganhando bastante espaço aqui, que é o uso de gramíneas juntamente com leguminosas, né? Então, a gente tem, inclusive, até aqui na Barenbrug, uma adoção, né, e um trabalho esse ano com o que a gente vem chamando de mix agro, que é o uso, né, justamente de gramíneas e leguminosas em consórcio. Aqui está uma foto de uma área onde foi adotado esse sistema de mix. E, além disso, né, como pacote tecnológico, a gente sabe também que a própria tecnologia de sementes para gramíneas, para forrageiras, vem evoluindo bastante. E aqui eu cito um exemplo como o uso de nematicida biológico, né, como uma tecnologia embarcada na semente e que possibilita, principalmente em áreas de solos mais arenosos, onde existe um desafio maior aí com nematóides, da forrageira também trazer uma colaboração para trazer melhorias aí, combate a essa questão que representa um dano muito grande para a cultura de soja em diversas regiões do país. Então, isso aqui é um retrato do que é basicamente um cover crop, que é justamente essa interação bastante focada no uso agrícola. E tem o que a gente chama também de cover graze, que é quando a gente traz o componente animal para dentro dessa conversa, desse sistema. Então, o cover é de cobertura e graze, que é do inglês pastejo, né? Então, seria uma cobertura e pastejo, que é o que a gente está trazendo aqui nessa explicação justamente com a produção animal. E a gente tem aquela via, vamos dizer assim, entre aspas, tradicional do que a gente trouxe no slide anterior, que é onde o gado pode usar essa forrageira que está estabelecida durante esse período de 90 a 120 dias, pode variar de acordo com a janela, com a região, mas basicamente é um espaço de tempo até o retorno da próxima cultura principal, cultura de verão, a soja tipicamente, onde os animais podem usar essa área para fazer uma terminação, uma recria e se aproveitar dessa forragem de qualidade. Existe também a possibilidade de fazer um ciclo um pouco mais longo, não só até o retorno da soja, mas tipicamente naquelas áreas onde o desafio com nematóides é muito grande e existe uma dificuldade de se retornar com a soja um nível de produtividade mais alto. Existem alguns produtores já utilizando a área de forragem, de forrageira com a produção animal durante um período um pouco mais extenso até o retorno da soja no ano seguinte, para que seja possível aí uma situação onde a gente traz um desafio maior para o nematóide, tenta interromper esse ciclo de multiplicação e causar uma quebra nesse ciclo para que a gente possa ter um retorno com a soja numa melhor situação na safra seguinte.
E aí temos também a mesma situação, onde o milho não é possível usar o milho, né, por janela, por uma série de situações, que a gente pode usar direto a forrageira, após a soja já com gado, e também a gente pode usar um ciclo um pouco mais longo, para depois retornar com a soja, de acordo com os desafios de solo e de saúde do solo do local. Bom, então, nesse contexto, só para falar, tendo feito esse paralelo aí de todos os sistemas e tecnologias, né, que a gente tem visto e participado no mercado como forma de desenvolvimento, né, ao trazer que a Baden Group do Brasil, né, como parte do grupo, né, multinacional, ela que é responsável pela pesquisa, desenvolvimento e operação comercial de forrageiras tropicais do grupo aqui no Brasil, mas também em outros mercados onde a gente atua e onde existe um mercado tropical. E de que forma que a gente faz, né, esse desenvolvimento? Através de uma equipe multidisciplinar, né, que é composta basicamente por uma área de pesquisa, né, que detém aí a ação sobre o nosso programa de melhoramento genético, que é uma grande fonte aí de melhoramento e de inovação dentro do nosso portfólio de forrageiras tropicais, fazendo um paralelo aí, um trabalho em equipe muito grande com a área de desenvolvimento tecnológico, da qual a Sâmia, que vai estar com a gente aqui hoje, faz parte, e isso sempre no processo, né, de troca, né, de experiências com o produtor, pensando em qual que é a necessidade que existe no campo hoje, o que é possível ser desenvolvido, que vai levar benefício e vai levar realmente um melhor resultado para o campo, até o ponto que isso chega no aspecto comercial, e aí sim a gente leva isso para o campo como forma de levar um pacote tecnológico, levar uma solução que vá colaborar com o campo, que vai colaborar com o produtor para que ele tenha melhores resultados. Então, exemplos de soluções são as que estão aqui, Mulato 2 de LP, a gente tem o mix, que a gente falou mais cedo, né, que é o mix de gramíneas e leguminosas, 2 cultivares do nosso programa de melhoramento genético de braquiárias, que são Sabiá e Caiana, vamos falar um pouquinho deles aí rapidamente, e o nematicida biológico, que é nada mais do que uma tecnologia de sementes que a Barenburg vem acrescentando ao seu tratamento exclusivo, como forma de colaborar nessa necessidade que existe em várias regiões do Brasil. Então, só para mostrar algumas fotos, assim, que eu acho que é legal esse aspecto visual, para a gente ter esse entendimento do que é o resultado de tudo isso aí, né? Então, quando a gente pensa em cover crop, que é a cobertura de solo, isso é o que a gente espera, né, acontecer. A gente tem aqui essa foto do lado direito, uma soja empalhada de Mulato 2, e à esquerda uma soja empalhada de Rosiense, que é o cultivar mais utilizado para isso, e a gente, comparando as imagens, fica evidente, né, e claro que essa maior massa reflete também benefícios para a cultura que vem depois, muito também em função de um solo mais estruturado, de mais matéria orgânica, de maior retenção hídrica no solo. Então, tudo isso se reverte em um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da soja na sequência. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, cover crop. À esquerda, a gente tem plantas de soja com a sua raiz exposta. São plantas que estavam naquele sistema de consórcio com rosienses, e à direita, as plantas de soja que estavam ali, foram produzidas em cima de palhada de Mulato 2, onde fica evidente que a gente tem um sistema radicular muito mais bem desenvolvido, né, fruto de um solo mais estruturado, mais propício a esse desenvolvimento. Então, é nítido a gente entender que esses benefícios acontecem na prática para a cultura principal, que muitas vezes, na maior parte dos casos, é a soja. E aí, cover graze, rapidamente, a gente trazendo também o aspecto do próprio Mulato 2, com essa aptidão que ele tem de desenvolvimento de folhas e benefício para o ganho de peso animal, em comparação com os cultivares Piatã e Rosiense, em um período de 4 meses, ele propiciou, né, de acordo com os nossos levantamentos aqui, um ganho de peso de 1,1 arroba por hectare a mais quando a gente compara com os rosienses. Então, no fim, isso é mais conversão animal, mais eficiência e mais rentabilidade quando a gente põe na ponta do lápis no final de tudo. E, por fim, só para falar um pouco aí do Sabiá e Caiana, que são os 2 cultivares frutos do nosso programa de melhoramento genético, isso aqui são cultivares avaliados lá na Universidade Estadual
de Maringá, onde visivelmente a gente consegue notar aí não só uma melhor estrutura de produção de folha de sabiá e caiana, né, uma relação folha-colmo mais interessante, mas também um sistema radicular muito mais robusto comparando com o Rosiziense e Piatã, e esse é o grande objetivo, né, talvez o grande fator que propicia esse desempenho superior para os novos cultivares aí de braquiária, tanto do ponto de vista de cobertura de solo, estruturação, né, de matéria orgânica, mas também de ganho de peso, porque tem essa estrutura aqui de planta com folha que propicia um melhor ganho de peso. Então, essa foi uma rápida introdução aí, só para a gente trazer alguns aspectos. Então, agora é tempo da gente fazer aí, então, o convite aos nossos convidados especiais que vão nos ajudar aqui mais uma vez, né, a falar desse tópico e compartilhar as suas experiências. Então, eu começo aqui pelo Edson Vendrúsculo, né, que é agrônomo pela Federal de Santa Maria, tem experiência nas áreas de produção de grãos, fibra, pecuária e planejamento, e atualmente o diretor de operações da Hotelhar Agropecuária, situada em Mato Grosso. Então, obrigado, Edson. Quero te agradecer mais uma vez aí o convite, ter aceitado esse convite pela sua participação, e certeza que a gente vai ter um tempo bastante proveitoso junto aí. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rovena, Saemi. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado com a Marienbrug ter nos convidado aí para esse bate-papo e estar com vocês. Obrigado ao Álvaro também, que fez o contato. A gente tem um contato há mais tempo aí. E espero aprender um bom pouco hoje e poder compartilhar do que a gente viveu aí, está vivendo nesse processo de integração lavoura-pecuária e utilizações dessas coberturas. Bacana, muito legal. Nossa próxima convidada é a Rovena Petrol, zootecnista, lecionou por 3 anos na PUC do Rio Grande do Sul. Em 89 mudou-se para a Fazenda Rio Grande, interior de Minas Gerais, em Paracatu, para ser mais preciso, e fazenda que ela administra 34 anos, né, atualmente é produtora irrigante, produz soja, sorgo, milho, cana, feijão e gado de corte. Então, Rovena, muito obrigado aí pela sua participação, um prazer estar com você aqui, e vamos conversar, que tem muita coisa boa para a gente compartilhar aí, né? Muito obrigada pelo convite, Gustavo, e toda a equipe da Barenbrug. É um prazer estar aqui com você, Samin, e seu Edson, e também gostaria de agradecer a todos os internautas que estão nos assistindo. Eu tenho aprendido muito com a equipe da Barenbrug. Eu acho que os produtores rurais e a tecnologia, as empresas de tecnologia, vêm construindo um caminho junto. Porque se, de um lado, nós produtores temos uma demanda, as empresas têm nos dado esse respaldo técnico. E na nossa propriedade, a Barenbrug justamente trouxe uma solução. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Bacana, legal. Muito obrigado mais uma vez. E para fechar a nossa trinca aqui, quero convidar a Sâmia Cabral. Sâmia que é zootecnista pela Federal Tocantins, possui mestrado em Ciência Animal Tropical e atua com a gente desde 2018 na área de desenvolvimento tecnológico na Barenbrug, né, com todo esse trabalho aí de levar a tecnologia para o campo, validar isso tudo, fazer os testes regionais, enfim, ajudar nessa geração e difusão de conhecimento. Obrigado, Sâmia. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todo o pessoal que está acompanhando. Ao Edson também, a dona Rovena. Queria dizer que para mim é uma satisfação muito grande poder contribuir aqui com o time, ao lado de 2 pessoas que com certeza têm bastante experiência aí no campo. E a gente, com certeza, vai aprender muito até o final desse bate-papo aí. Com certeza. Pessoal, então, antes da gente começar o bate-papo aqui e dar sequência, eu queria trazer uma ação aqui que a gente está fazendo para todo mundo que está participando aqui desse webinar, que é o sorteio de uma faca de churrasco e de um boné da Barenbrug. Então, eu queria falar rapidamente, contar para vocês como vai funcionar esse sorteio, para que vocês, obviamente, possam participar, né, e interagir com a gente.
Como é que funciona o sorteio? Regra bem rápida. Primeira coisa é seguir a Barenbrug do Brasil no Instagram. Tá? Eu sei que esse webinar está sendo veiculado em diversas mídias, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, mas a regra do nosso sorteio aqui é que todos os telespectadores, todo mundo está aqui acompanhando a gente, primeira coisa, sim, nos siga no Instagram. O segundo passo é tirar uma foto ou um print durante o webinar aqui, ao vivo, do que está acontecendo, e publicar no seu perfil do Instagram, tá? Seja como feed ou como story, não tem problema, mas o único ponto é que precisa marcar o perfil da Barenbrug, tá? Marcar lá o @Barenbrug do Brasil. Diante de todo mundo que fizer essa ação, né, que estiver participando, seguindo as regras, a gente vai fazer um sorteio ao final, após aqui o nosso webinar, e o resultado vai ser divulgado no nosso Instagram hoje até às 20 horas. Tá? Então, aproveitem aí, boa sorte para todos e, mais importante de tudo, bom evento de todos, para todos, aproveitem. Eu quero estimular que vocês usem os canais para fazer perguntas, porque acho que o grande objetivo de ter um webinar, ter um evento ao vivo é esse, é que vocês possam, em tempo real, fazer perguntas, a gente possa trazer para o nosso bate-papo aqui, de alguma forma, colaborar aí com esse processo de conhecimento e difusão de informação. Bom, então é isso. Então, aqui eu fecho a minha apresentação, tá? E passo já direto aqui ao nosso bate-papo. E eu queria, como forma de fazer uma introdução, queria convidar na sequência aí da forma como eu fiz no convite, primeiramente o Edson, para falar um pouquinho sobre a história aí do trabalho de vocês na Hotelhar, contar como é que foi essa jornada, né, do uso da forrageira no sistema, desde o começo até o ponto em que vocês estão hoje, quais foram os aprendizados, resultados, como é que foi essa jornada aí de vocês, Edson? Acho que você está no mudo aí, Edson. Perdão. Aí, bacana. Vamos lá. Em 2014, 2015, se a gente recordar um pouquinho, voltando no passado, preço da saca de milho, R$8, R$9 por aí, né? R$7. Nós tínhamos áreas que, como boa parte das fazendas, tinham uma área um pouco mais arenosas, não tão argilosas, e talhões com margem de contribuição negativa. Então, a gente tinha potencial produtivo de soja em áreas muito boas, produzia bem, e essas áreas mais marginais com margem de produção, de contribuição negativa dentro do contexto econômico. Soja com valor bom, mas milho produzindo valor baixo. Aí, por que a gente não transforma esse milho em carne? Por que a gente não transforma em proteína? E vamos produzir isso onde? Competir o boi com soja ou a gente faz uma integração? E aí que a gente começou um processo, então, numa fazenda em Piranga do Norte, fazenda Tupi na época, porque já tinha um pouco de disponibilidade de água fácil, que é um dos pontos que a gente entende que tem um pouco mais de dificuldade de custo quando a gente vai com CAPEX dentro dessa integração lavoura-pecuária. Eu quero fazer um CAPEX, eu quero fazer uma integração lavoura-pecuária, é fácil? De certa forma não é tão difícil, mas ela pode ser um pouco onerosa conforme as circunstâncias que você está, né? O que você tem de disponibilidade. E aí a gente tinha água próximo, a gente já tinha um princípio de estrutura, já tinha curral nessa área, então facilitou. E a gente começou um programa, uma área pequena, com 120 hectares, 130 hectares, dividimos em 4 lotes, fizemos um sistema de semi-confinamento com braquiária, com piatã. Pensando da seguinte forma, a gente dividiu em 4 piquetes, vamos fazer pecuária por 3 anos, depois a gente volta, faz soja dentro do sistema, volta com pecuária, e aí a gente foi aprendendo. No início foi meio delicado, assim, a compra do animal, só recria, só terminação, perdão, nós não tínhamos recria, não tínhamos cria, então aprender a comprar o boi, entender a cultura, o manejo, mas a gente começou a olhar isso como um sistema de longo prazo. E aí que eu vejo que faz parte da agricultura, né? A integração lavoura-pecuária, ela é fantástica por isso. É um programa que a gente trabalha para longo prazo. Dessa forma, a gente começou a olhar o boi como mais uma safra dentro do nosso sistema. Quando a gente pega dentro do Mato Grosso, soja, milho, soja, milho, soja, milho, qual é a terceira cultura que entra? O algodão.
mas o algodão tem um custo de entrada muito alto também. Uma cotton hoje é US$ 1.100.000. Fazer uma usina de beneficiamento de algodão custa 40 milhões, 50 milhões de reais. Então, não é sempre que a gente consegue entrar, e não é todo momento, toda a área, o CAPEX é um pouco mais pesado. E a pecuária pode ser a quarta safra, muito boa, no sistema de integração, que a gente começa a ter alguns ganhos, que podemos dizer da seguinte forma. O primeiro ganho direto é uma área que tem uma margem de contribuição negativa dentro do negócio, começa a ter uma margem de contribuição positiva. Porque ela vinha sendo trabalhada, foi preparada para a soja, com correções de solo, com cálcio, magnésio, calcário no caso, fósforo, potássio. Então, ela pode ser um pouco mais delicada para uma cultura que tem 110, 120 dias, mas ela tem uma estrutura melhor para uma cultura que tem 1, 2, 3 anos. Quando a gente aprende a manejar ela, a gente começa a ter os seus ganhos. E aí entra no segundo ganho que a gente tem, que é dentro de um sistema de rotação, que eu chamo de sistema de rotação radicular. A gente vem soja, milho, e cada vez que eu tenho um pastoreio, e aí tem a Sami, a Rovena tem mais propriedade para falar sobre isso, eu digo que a gente tem um incentivo do aumento do sistema radicular. Mas quando a gente começou a ver a margem de contribuição negativa em áreas mais arenosas ou marginais, e a gente viu uma oportunidade da pecuária entrando com gramíneas, com um sistema de integração lavoura-pecuária, a gente tinha um solo que estava corrigido para soja, e tinha a oportunidade de colocar a pecuária, transformar um sistema de semi-confinamento, um milho barato em carne junto com o pasto. E foi dessa forma que a gente começou, 10, 11 UAs por hectare, na época da chuva, na época da seca diminuiu um pouco, sempre com complemento. E a gente voltou num sistema colocando soja em cima dessas áreas para entender como é que elas se comportariam, né? E foi resultado positivo, sem sombra de dúvida. E aí a gente começa a ver que, aumentando essa situação de pasto, de matéria orgânica, e com o gado pastorejando, que tenha uma diferenciação e um aumento do sistema radicular, da massa do sistema radicular, a gente tem um ganho na rizosfera também e na vida biológica do solo. A gente muda um pouco daquele processo que é soja, milho e algodão. E o boi entrou como uma quarta cultura dentro do Mato Grosso para nós, nas nossas áreas, e com o benefício dele poder ser implementado em quase que todas as unidades, salvo a situação de disponibilidade de água, ou fazer hoje a parte de CAPEX um pouquinho mais caro, que é fazer cerca, por exemplo, mas um curral. Sim. Mas a longo prazo, olhando, não tenho dúvida que é um grande investimento, com bom retorno. Então, dessa forma que a gente começou dentro da integração lavoura-pecuária, depois a gente foi vendo os benefícios também nas outras áreas mais argilosas, que são vizinhas dessas áreas que estavam, digamos assim, com uma margem de contribuição um pouco negativa. E de que jeito a gente fez isso? Ou tirava a soja e colocava já uma braquiária rápido para fazer pastejo só, ou fazia milho com braquiária. Hoje a gente está fazendo alguns sistemas nessas áreas que a gente fez 2 anos de braquiária, 3 anos de braquiária, dessecamos, plantamos soja, escolhemos o soja, semeamos a piatã, viemos com milho, vamos colher o milho e ela volta a ficar 2 ou 3 anos com pecuária de novo, só com pastejo. A área vizinha, por exemplo, a gente está fazendo soja, milho, braquiária rusiziense, dá uma pastorejada só, já volta com soja de novo. E aí vai acertando, vendo a tua apresentação do Mato 2, tem umas plantas de cobertura que elas têm uma facilidade maior para aporte de massa seca, sistema radicular, digamos assim, com melhor performance, mas a gente tomar alguns cuidados que, conforme o tipo de solo, é importante a gente entender o tempo de dessecação e a plantabilidade do soja depois, porque ela cria uma condição favorável, excelente de estruturação de solo, que cria uma massa seca muito boa para cobertura, com relação CN alta, que demora para degradar, que ela te dá um maior tempo de cobertura, até pelas temperaturas que a gente tem tido aqui no Mato Grosso, mas em contrapartida ela pode dificultar um pouco a plantabilidade do soja, e aí todo aquele benefício a gente acaba perdendo um pouquinho
na cultura da soja. Mas são detalhes de aprendizado que o tempo vai nos ensinando aí, ajuste de máquina. Então, dessa forma que a gente entrou dentro da integração lavoura-pecuária e hoje estamos se consolidando. Legal. Então, vocês fizeram aquele caminho de começar a usar a forrageira no sistema como cobertura e depois evoluíram para o uso do componente animal. Essa foi mais ou menos a evolução do processo. Perfeito. Bacana. Bom, Rovena, eu queria que você falasse para a gente aí também, contasse um pouco da sua história, como é que foi essa jornada, como que se deu esse processo e quais foram os aprendizados aí, desafios dessa implementação aí durante o tempo. Parabéns pela sua apresentação, Evandro. Sempre é muito bom aprender com quem faz. Na realidade, essa tecnologia de sobressemeadura em lavouras, eu aprendi quando eu estive no Mato Grosso há 15 anos atrás, que me pediram para eu fazer uma troca de experiências, que eu havia implantado uma área de integração lavoura, pecuária e floresta na nossa propriedade, e houve essa troca de experiências com o pessoal do Mato Grosso. Eu queria dizer que lembrar a pujança do nosso setor agropecuário no país, que em 50 anos nós nos tornamos, 50 anos atrás, éramos um país importador de alimentos, né? Há 50 anos atrás, o mundo ficou à beira da fome, o mundo inteiro só tinha alimentos para fornecer para a sua população por 3 meses. E em 50 anos, o Brasil fez um trabalho fantástico de sair de um país importador de alimentos para ser um grande exportador mundial de alimentos. E, indiscutivelmente, a ampliação da área irrigada, a ampliação da área produtiva no país, ela passou pela irrigação e pela conquista do cerrado. Então, tanto o Mato Grosso, que tem grandes áreas de cerrado, como a região onde nós estamos inseridos, tem locais onde tem um índice pluviométrico maior e um índice pluviométrico menor. Aquilo que em alguns lugares é problema, em outros lugares é solução. Por exemplo, no Mato Grosso, sabe-se que chove bastante. E o senhor falou em questão de problema de plantabilidade, pela palha, pela umidade. Já na nossa região, que chove apenas 1.100 milímetros de chuva, nós temos que trabalhar muito a questão da palha para o plantio da próxima safra. E assim, ao longo desses anos todos, né, nós já estamos há 34 anos, nós vimos aumentar as produtividades das variedades de forrageiras, de soja, de milho, mas as produtividades de gado, elas ficaram muito limitadas pelo próprio valor agregado que a cultura, a pecuária tinha. Enquanto que a soja subiu 1000% nos últimos X anos, o valor do boi subiu menos de 400%, o salário mínimo subiu 700%. Então, assim, o valor do gado ficou muito defasado. E com isso, nós produtores acabamos deixando áreas que eram de pecuárias para implantar novas lavouras. Só que o que aconteceu? A pecuária voltou a ser rentável. Com valores em torno de R$300 a arroba, volta a ser muito interessante essa terceira safra que vocês estão tendo no Mato Grosso, ou em que em outras regiões do país é apenas a segunda safra. Então, na nossa região, no noroeste de Minas Gerais, nós não conseguimos fazer 2 safras, a não ser que seja com irrigação, ou então em poucas regiões de chapada. No restante da área, quando a gente consegue fazer uma safra boa, nós ainda temos um risco grande de veranico. E o que significa um veranico aí de 30 dias?
pegam uma soja na florada, ela baixa no mínimo 20 sacos de soja por hectare. Então, ao longo dos anos, nós olhando o pessoal da Bahia, olhando o pessoal do Mato Grosso, o que é o seguro para o veranico? É a palhada. Quando você tem palhada, você tem uma possibilidade da cultura da soja aguentar muito melhor o veranico. Hoje o pessoal fala em 15 sacos de soja de diferença, onde você tem uma palhada vigorosa e onde você não tem essa palhada vigorosa. Então, na nossa fazenda, nós estamos já no 3º ano em que, como a nossa janela de chuvas ela é muito pequena, a gente planta a soja, logo quando você tem 100 milímetros de chuva no solo, né, armazenados, então a gente entra com plantio de soja e nós fizemos o plantio do capim na sobressemeadura antes da soja perder a folha. Eu acho que aquele momento que o produtor tem que ter um feeling muito certo para acertar essa janela de plantio. Então, hoje nós colocamos dentro do nosso cronograma, fez a última de fungicida na soja, no dia seguinte a gente já entra com o plantio da semente do capim mulato 2. O capim mulato 2, assim, foi uma surpresa muito grande para a gente, porque num primeiro momento a gente ainda não conhecia essa variedade, porque é apenas a empresa Barenbrug que vende ela, então não é um capim tão comercial, né? Não, como se diz, não tem em toda a padaria, mas, porém, nós tivemos não só na compra do produto, a gente teve um valor agregado de uma tecnologia toda que veio junto. E a equipe veio, nos ajudou. No primeiro ano, a gente achou que ficou um pouquinho baixo o stand do capim mulato, assim, no arranquio, só que 60 dias depois a área estava completamente formada. E esse ano já a gente decidiu investir um pouco mais para que a população do capim fique um pouco mais densa, mesmo que isso custe um pouquinho mais na implantação, mas aqui vocês estavam falando em uma arroba a mais de peso de gado por hectare. Mas, assim, em relação a outros capins, eu acho que até mais. E esse ano nós vamos começar a medir quantas unidades animal a gente conseguiu colocar no mulato em relação à mesma tecnologia de outras braquiárias. Mas, visivelmente, o capim mulato 2 é um capim que dá uma massa de pastoreio muito boa, ele tem uma palatabilidade muito boa. Depois de você tirar o gado, você ainda tem uma quantidade de palha impressionante para o plantio direto. Eu só vou fazer aqui um parêntese para os internautas que estão nos assistindo, que a dissecação do capim mulato 2 pós-pastoreio, ela precisa ser com uma quantidade de glifosato um pouco maior. Aí algo em torno de 6 a 7 quilos de glifosato, do glifosato normal, ou então a proporção do WG. Por quê? Ele tem uma massa muito grande. E como o gado pastejou, você tem pouca área de folha verde. Então, você, lógico, vai esperar dar aquela primeira chuva para ele brotar, mas aí você tem que usar uma quantidade um pouquinho maior de glifosato para fazer a dissecação dele e encerrar ele para poder não ter rebrota na soja. Mas é um capim fantástico. Eu acho que a tecnologia ela veio para pegar. Eu acho que hoje quem não investe em palhada, em plantio de soja, onde tem possibilidade de veranico, ele corre um risco grande e perde boas oportunidades de ganhar dinheiro com maior produtividade, tanto de soja como de boi. Muito bom, excelente, Roberto.
Eu quero só aproveitar, antes da gente dar sequência aí, nós estamos com mais de 1.000 pessoas aí ao vivo acompanhando a gente, então eu quero mais uma vez agradecer a audiência, tá? Toda essa parceria com a gente aí, participação no nosso evento, e reforçar que a gente tem aí um sorteio acontecendo, né, de uma faca, de um boné. Eu não sei se vocês conseguiram ver a faca que a gente está sorteando aí no slide que eu mostrei. É um exemplar desse aqui, tá? Da Barenbrug. Só pedi para eu mostrar, fazer um merchan aqui, então estou mostrando. Tá aí a faca e bonezinho amarelo aí, então, da Barenbrug, do nosso sorteio. Então, só reforçando as regras do sorteio, que nos sigam lá no Instagram, @Barenbrug do Brasil, e ao vivo aqui na nosso webinar, que façam uma foto ou tiram um print e postem no seu Instagram, né, marcando a Barenbrug. No final do evento, a gente vai fazer uma compilação de todo mundo que participou com a postagem e vai sortear aí esse boné, essa faca que vai ser divulgado, cujo resultado vai ser divulgado hoje, às 8 horas, no nosso Instagram. Bom, rapidamente só aqui, até o Álvaro deixou uma perguntinha para você aqui, Edson. Falou, Edson, você não comentou, mas qual foi o ganho de produtividade na soja? Nós podemos ter 12, 15, 18 sacas, a gente tem experiência, até mais, conforme o talhão, conforme vinha conforme a gente vinha conduzindo essa área. A gente chama de talhão, um pedaço de área lá, um lote, um plot, cada região aí pode ter um termo, né? Mas podemos colocar seguramente de 10 sacas a mais de soja numa situação dessas. Eu concordo muito, pegando esse mesmo gancho, concordo muito com a Rovena, que a palha, no momento que a gente está, nas condições que a gente vem explorando o máximo potencial produtivo, ela é o melhor teor de argila que a gente tem. Hoje, palha no solo faz a diferença. Muito bom. Um monte de gente interagindo aqui no chat do YouTube, um monte de gente mandando olá, boa tarde. Josilene Corsino mandou um grande abraço, Sâmia Cabral. Aí, Sâmia, tá mandando um olá aqui. E aí, eu até queria conectar com uma pergunta feita aqui pelo Cecílio Viegas Soares Filho, que é: boa tarde, qual dessas forrageiras desseca bem visando o plantio direto no verão? Sabemos que a rosiziense desseca bem e facilita a germinação no plantio direto. Parabéns pelo evento e pelo bate-papo. Então, Sâmia, se você pudesse até trazer um pouquinho da visão aí da área de desenvolvimento com relação a esse manejo das plantas, né, e o que a gente tem recomendado, né, como forma de trabalhar com dessecação e próprio manejo delas, visto que são plantas, de fato, como forrageiras melhoradas, tem que ter um tratamento específico aí. Isso, perfeito, Gustavo. Então, a respeito da dessecação, eu acho que é um assunto também que está diretamente ligado com a escolha da forrageira e de acordo também com o seu objetivo. Então, de forma indireta, a dona Rovena já acabou respondendo essa pergunta e eu concordo com a afirmação dele, realmente a rosiziense tem mais essa facilidade, mas se a gente pensar no objetivo dessa integração, de repente não vale apenas levar em consideração só esse ponto de facilidade de dessecação. Então, por exemplo, se for utilizado em alguns cenários, igual você mostrou no início, em que vai ficar por 2 anos ou 2 safras seguidas utilizando para pastejo, de repente a rosiziense não é tão interessante, apesar dela ter realmente essa facilidade no manejo de dessecação. E pegando o gancho que a dona Rovena citou, o mulato realmente, ele, comparado à rosiziense, ele tem mais essa dificuldade, vamos falar assim, ele é mais resistente às braquiárias brisanta no geral.
tem gente que prefere utilizar o próprio Piatã, Marandu, algumas integrações a gente vê também com Pânico, o próprio Mombaça, em casos específicos de integração em propriedades menores com pragado de leite. Então, realmente, essas brisantas, alguns pânicos, como o Mombaça, tem essa dificuldade, sim, em que a gente tem que aumentar a dose do produto, como a dona Rovena bem citou, para poder ter esse manejo de forma adequada. E a rosiziense, sim, dentre essas, ela tem essa facilidade. Só que, como eu falei, isso depende muito do objetivo dentro da propriedade, porque, de repente, a gente abre mão dessa facilidade de dessecação no manejo, porque a gente quer utilizar o pasto por mais tempo, por 2 anos ou 3 anos seguidos. E, nesse perfil, a rosiziense já não é tão adequada, que, no caso da dona Rovena, que preferiu utilizar o mulato, em comparação com os rosizienses, nesse sistema, o mulato realmente é melhor, apesar do produtor ter que aumentar a dose do herbicida para poder dessecá-lo. E também um outro ponto que deve ser levado em consideração é quantos dias antes vai se iniciar essa dessecação. E um outro ponto que ela também bem citou é a quantidade de massa. Então, são alguns pontos que vão influenciar nesse manejo de dessecação, se o material está com alta quantidade de massa ou quanto tempo antes do plantio esse manejo vai ser feito. Então, são alguns pontos que devem ser levados em consideração nesse momento do manejo de dessecação da forrageira. Bacana, bacana. Eu queria pegar um gancho um pouco desse último ponto que você trouxe, um dos últimos pontos que o Edson também constatou, né, durante a introdução aí da fala dele, que é naquele aspecto de desafios operacionais mesmo, né? Quando a gente pensa numa produção de palhada um pouco mais volumosa, de massa, ou numa situação de dessecação, todos esses aspectos envolvem aprendizados, né, de se fazer na prática, na fazenda, ano após ano, que às vezes é um pequeno detalhe operacional que pode levar o sistema a ser bem sucedido ou mal sucedido. Então, Edson, de repente eu queria que você puder explorar um pouquinho mais isso com a gente, talvez nesse caso aí que você falou que são aprendizados, mas de maneira geral, quais foram os principais desafios operacionais que vocês tiveram para conseguir expandir, né, o sistema dentro da operação do Altear, e como que vocês conseguiram superar os desafios e como é que isso se transformou em aprendizado e resultado? E aí, de acordo com o que você achar mais importante, quais foram os maiores desafios, enfim, fica à vontade. Perfeito. Desafio a gente tem todo dia, né? Não precisa ser só a introdução de... Estando no agro aí, a gente tem o desafio diário. É verdade. Mas, primeiro, eu comento muito, eu gosto de tecnologia, bastante tecnologia, mas eu comento que não tem nenhuma tecnologia que substitua a paixão pelo que você faz, pelo agro, ou pelaquele... Então, o primeiro desafio é a gente ter, dentro de uma empresa que era voltada para soja, milho, algodão, agricultura, ter alguém que tenha paixão pela pecuária. Esse é o primeiro ponto, tem que gostar, porque tem um pouco de diferença. A gente tem que olhar esse processo. O segundo processo é, aquilo que na agricultura ele tinha uma facilidade, dentro desse processo com a integração com a lavoura pecuária, ele se torna um desafio. Mas como a gente já lida todo dia com a agricultura, ele pode ser um ponto positivo, pode ser uma oportunidade a mais, pode ser algo que a gente tem uma facilidade maior de contornar esse problema. Então, o primeiro desafio nosso foi conquistar a equipe, mostrar para a equipe que aquilo era importante, que era bom e que poderia trazer resultado. Uma vez engajar as pessoas. Empresas são feitas de pessoas, né? A gente não consegue. E esse que é o legal, esse que é a parte boa. Então, as pessoas se envolveram, gostaram do processo, começaram a ver resultado. E aí, a implantação do pasto, vamos dizer assim, né, da planta de cobertura, para ser o tempo de pastoreio, não foi tão difícil, a gente conseguiu conduzir. Veio algumas questões de controle de invasoras, etc., mas sempre a gente teve facilidade de buscar apoio e buscar referências assim para ver como é que a gente controlava isso. A própria Barenbrug é uma grande parceira nossa,
e nos ajuda bastante. O Ricardo, o Wesley dão um suporte muito grande para a gente nisso. Segundo ponto foi nós acertar o time de pastoreio, né? Quanto colocar de quantas unidades animais, qual é o momento de entrar. Primeira vez a gente perdeu um lote porque nós entramos tarde, veio rápido, a gente disponibilidade de animais, etc. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto foi quando a gente foi o time de dessecação, bem colocado pela dona Rovena, bem colocado pela Sânia. E aí eu acredito que a gente vai aprender. Eu gosto muito das áreas de validação, a gente sempre teve isso, porque o que é bom para mim nem sempre é o mesmo modelo que é para a dona Rovena, que é para a Sênia, que é para o Gustavo, que é para o Pedro e para o João. A nossa condição em algum momento era um pouquinho diferente dos outros. Então foi acertar esses times de verificação, acertar essas doses, entender o momento de fazer isso. E depois a plantabilidade, porque nós estávamos num solo mais arenoso, que ele tem uma menor resistência, uma cultura que a gente estava mais acostumado com a rosiziense, que é estelonífera, para uma que ela não é estelonífera, né? Uma piatã, por exemplo, que ela dá por toceira. Então, aquele momento ali de fazer a regulagem da semeadora também a gente foi aprendendo como é que coloca isso. A dona Rovena falou que na mulato, o primeiro momento eu acho que ficou um pouco ralo, né? Pouca planta, embora tenha feito uma boa cobertura, mas depois está aumentando a população e eu acredito que faz todo sentido, porque ela diminui o tamanho da toceira, melhora a minha plantabilidade, ou tende a melhorar a minha plantabilidade. Então, os primeiros desafios foram esses. O segundo desafio foi quando a gente entrou no consórcio de fazer a braquiária junto com o milho. Porque aí entra uma questão de qual o híbrido de milho. Nem todos os híbridos de milho aceitam essa implantação, esse consórcio. Porque eu tenho uma questão de como é que é o tipo de folha, se é mais prostada, mais aberta, mais ereta, como é que é a estruturação dessa planta de milho. Isso vai nos ajudar também para poder ter uma melhor implantação da braquiária e melhor desenvolvimento dela. Qual é o melhor jeito da gente fazer a semeadura? Na caixa do adubo, numa caixa separada, semear antes, implantando depois, semear depois. Quer dizer, são todos esses desafios que a gente pega referência com outras pessoas que fizeram, mas no nosso modelo, no nosso jeito, com o nosso time, com a nossa estrutura, com as nossas máquinas, de repente elas são um pouquinho diferentes, ou têm resultados um pouco diferentes. Então, se a gente buscar quais foram os primeiros grandes desafios, foi pessoas que quisessem, depois a gente aprender a fazer o manejo melhor com a própria pecuária, com o pastoreio, depois a gente foi como é que a gente faz a melhor dessecação, e como é que a gente faz a implantação da cultura da soja na sequência, e como é que a gente faz o melhor mix soja e braquiária, milho e braquiária, para a gente não perder produtividade de milho. Porque lembrando que nosso time focado em produção de soja, milho e algodão, eles, mas eu produzi 10 sacas a menos de milho nesse ano. Aí a gente também tem o desafio de mostrar, eu produzo 10 sacas a menos de milho, ou não, mas de repente eu produzo quantas arrobas eu mais de gado, de pecuária. E no final do dia, que a gente gosta de olhar muito, é nos 365 dias do ciclo agrícola, qual o resultado, qual a margem de contribuição daquele talhão, daquele metro quadrado. É isso que importa. Se a gente vai ser com soja, milho, algodão, milho e braquiária, pastoreio, etc. Legal. Vocês têm feito algum uso de herbicidas para a cultura da forrageira, junto com o milho? Como é que está esse manejo de vocês hoje? A gente faz alguma coisa dependendo do... Hoje, por exemplo, bastante milho RR, né? Então, qual for o momento de colocar, de dar uma travada, um pouquinho de amigo-sulfuron. De novo, tem os aprendizagens, né? Qual é a dose certa, qual é o momento, como é que está o clima. Agora nós estamos passando por um processo que chove todo dia aqui no Mato Grosso. A gente veio de uma seca, pouca água no solo, de repente, em um mês, choveu quase que 30%, 40% do volume do ano todo agrícola. Então, abriu o sol, eu tenho uma fertilidade no solo boa, eu tenho água suficiente, eu tenho uma semente de boa germinação, de alto potencial e de vigor. Então, aí eu tenho que aumentar a dose, qual é o momento que eu entro. Mas você faz alguma coisa para segurar. Conforme for o híbrido, a gente tem um controle cultural já. Conforme o híbrido que está mais ereto, mais aberto, a gente tem que fazer... Nós plantamos com 45, esse é um detalhe.
de repente quem planta com 50 ou 70 tem uma dificuldade maior, né? Porque daí está mais exposto. Por um lado pode ter um ganho de massa maior, por outro lado pode ter uma necessidade maior de controle para não ter uma competição nas culturas, né? Bacana. Falar em chuva, sei como é que foi o plantio de milho aí? Já foi tudo? Já plantaram? Como é que foi esse ano aí? Atrasou tudo, né? Estamos finalizando, Gustavo. Finalizando? Até o nosso grupo é para terminar amanhã. A proposta nossa é terminar amanhã, mais tardar quinta-feira. A gente colocar aí, dá 40% fora da janela de plantio, que a gente considera um pouco mais ideal. O ideal seria até o dia 25, 28 de fevereiro. É uma conjuntura que teve de clima. E como a gente não controla clima, a não ser falta de chuva com irrigação, né, dona Rovena? O resto não dá para a gente temos que se preocupar com aquilo que está na nossa mão, com a operacionalização, com fazer as operações no tempo e forma correta, a disponibilidade de máquina, engajamento da equipe. Esse tem que ser o nosso foco. Eu também com a situação de mercado favorável que a gente tem hoje, né? Eu acho que o produtor vai buscar fazer o melhor que pode aí e usar a janela até onde consegue, né? Para aproveitar o cenário de mercado, né? E o híbrido de milho, ele tem o híbrido de milho, de soja, ele tem uma particularidade que eu digo que ele não tem estoque de passagem, né? Diferente de um híbrido, de uma semente de forrageira, por exemplo. Então, quem já está com milho comprado dentro de casa, não tem que plantar, tem que devolver. É diferente de um fertilizante, de um defensivo, tem prazo de validade mais longo. Então, o solo está ali, o maquinário está dentro de casa, as pessoas estão registradas, a semente está no barracão. Temos que apostar. Vamos. É isso aí. Vamos para frente. Legal. Rovena, a gente teve aqui uma colocação no nosso chat, aí eu já conecto com outra pergunta aqui, que é, Rovena, vale a pena pensar em colocar mais animais por hectare, aumentar a taxa de lotação para raspar tudo, aproveitando a forragem toda e tentar baixar a dose de glifosato? Então, é sobre a questão da dessecação. E aí eu conecto com uma pergunta parecida com o que eu fiz para o Edson, que é essa questão dos desafios operacionais de aprendizados ali. Como é que foi isso para vocês? O que foi mais difícil e como vocês superaram, vocês aprenderam? E falar um pouquinho do uso da LP como benefício para a pecuária também. Não só benefício para a agricultura, mas como que isso pode colaborar com um sistema de pecuária mais produtivo dentro do seu global da fazenda. Eu achei muito interessante a pergunta, e aqui durante o nosso tempo de conversa, eu lembrei de um amigo meu que planta aqui na mesma cidade que eu, e eu perguntei para ele usa essa tecnologia de sobressemeadura na soja, assim, quando a soja está terminando o ciclo, ele entra plantando ou o milheto ou então a Rusisiensis. E aí eu perguntei para ele por que ele não usava outros capins, e aí ele me disse, olha, eu uso a Rusisiensis porque se eu usar outros capins, eu tenho que roçar 2 vezes. E aí eu brinquei com ele, o senhor não quer me emprestar a sua lavoura para eu levar uns 2.000 bois para lá para dar uma roçada? Então, é aquilo que o Evandro falou, que é a oportunidade da safra de boi. Então, assim, eu hoje participo da Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do Ministério. E numa das últimas reuniões que a gente teve lá, que foi presencial, se falou justamente, pessoal, o brasileiro era o único povo no mundo que ainda comia carne de boi todo dia. E onde o pobre come carne de boi barata toda semana. Nos outros países do mundo, as pessoas pobres comem frango e comem porco, mas não comem carne de boi. E abrindo-se o mercado da China, que está aumentando seu poder aquisitivo mesmo durante a pandemia, e lembrando que a nossa ministra Tereza Cristina abriu o mercado para mais de 150 países para nossa carne,
eu digo com certeza, esqueçam o preço do boi voltar atrás. O preço do boi não vai voltar atrás. Então, aqui nós temos uma oportunidade. E se a gente for falar em que nós temos material hoje para produzir uma grande quantidade de comida para gado e ainda fazer palha para o plantio direto, eu acho, voltando à pergunta que foi feita, eu acho que nós não podemos rebaixar demais o pasto, senão nós não vamos ter o benefício da palha para o plantio direto para a próxima safra. Então, nós temos que aprender qual é esse meio termo. Aí vai também depender da população de semente que a gente colocou, né? Para a gente ter esse feeling de realmente tirar o gado quando ainda tem palha o suficiente para o próximo plantio direto. Mas esse feeling eu acho que cada produtor tem que ter, né? E não dá para o capim chegar na terra. Aí você não faz plantio direto na palha, né? Nos primórdios do plantio direto, eu lembro o pessoal comprando plantadeiras, né, de plantio direto, só que eles não faziam plantio direto na palha. Então, assim, eu acho que com esses anos de evolução que a gente tem, com maquinário, hoje que nós temos, né, máquinas boas que cortam palha, várias empresas têm plantadeiras que não tem problema de cortar palha, mesmo que seja toceira. O meu agrônomo, quando nós fizemos o primeiro plantio em cima do mulato, tinha muita toceira. E ele me confessou depois, ele é uma pessoa que tem muita experiência na região. E ele disse, olha, eu me surpreendi que mesmo com essas toceiras a gente conseguiu fazer um excelente plantio e onde a soja está plantada em cima do mulato, ela está muito melhor do que a soja que foi plantada em cima do sorgo boliviano ou de outras forrageiras. Muito bem, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Valadão Padilha, e aí eu deixo todos à vontade, aí talvez possa começar para a Sami para dar uma visão nossa da área de desenvolvimento, mas fiquem à vontade também para complementar com a experiência de vocês, que é com relação ao uso... Vou fazer outra pergunta antes, depois eu volto para a do Sérgio. A primeira é, qual é a melhor tecnologia de plantio? Linha, lanço ou lanço aéreo para sistema de LP com a soja? Então, na verdade, a questão de falar do melhor é difícil, mas o que a gente pode recomendar enquanto área de desenvolvimento aqui da Barenbrug e um pouco da experiência de vocês, se existe uma visão de diferentes tipos de plantio, se vocês fazem isso ou unificaram um tipo de plantio só, sistema na fazenda? Acho que é uma boa discussão. Começar, então, é isso aí. O melhor é difícil dizer, né? O melhor é o que se adequa melhor à realidade dessa pessoa aí, ou desse produtor que ele atende, que perguntou. Que, por sinal, é uma pergunta, assim, muito boa, como o Edson falou muito bem ali no começo, que são todos detalhes que, ao longo do tempo, eles vieram aprendendo, né? Então, assim, na soja, o que tem sido mais utilizado, pelo menos o que eu tenho visto, é a sobressemeadura, então a lanço. Ela pode ser aéreo ou pode ser com as semeadoras elétricas, né? Que nesse sentido também tem sido muito eficientes, né? Sendo utilizadas ali na barra do pulverizador e fazendo essa sobressemeadura. Mas como a dona Robina bem colocou, deve-se tomar o cuidado com o time correto, né? Porque realmente é necessário que as folhas da soja ainda não tenham caído para que isso seja mais eficiente, né? Eu já pude acompanhar áreas em que o produtor perdeu esse time, foi fazer já com a soja no ponto de colheita. Infelizmente, a área teve um resultado muito irregular, enfim, foi com insucesso. Então, deve tomar cuidado no time correto. Em relação à semeadura no milho, aí ela pode vir das variadas formas, né? Antes, durante ou depois. Então, tanto a linha como a lanço também. Ela pode ser plantada
como o Edson citou, na terceira caixa, na caixa auxiliar, ou ela pode ser misturada junto com o adubo. E falando em linhas, né? Já tem algumas plantadeiras, o pessoal utiliza muito no oeste da Bahia esse sistema, em que o milho já está nascido, está entre V2 e V4, e é feito esse plantio em linha no milho, sem causar prejuízo à lavoura do milho, né? Então, também em linha. A lanço pode, da mesma forma, pode ser feito, se for antes do plantio do milho, ele antecede o plantio do milho, pode ser feito também com essas semeadoras elétricas acopladas ali na frente do trator, e aí a plantadeira do milho vem atrás. Alguns produtores preferem utilizar essa operação para não incorporar a semente da forrageira, para que esse processo seja feito pela própria plantadeira do milho. Eu só queria chamar a atenção aqui nesse manejo, porque isso depende muito de qual plantadeira está sendo utilizada, do tipo do disco dessa plantadeira, do tipo de solo, porque pode ser que essa compactação parcial ela não seja eficiente. Então, na tentativa de reduzir uma operação, faz-se as duas simultâneas, mas de repente é preferível, para ter uma melhor emergência de plântulas, fazer essa incorporação da forrageira via grade niveladora mesmo, antes. Mas isso pode ser feito também no mesmo dia. Então, faz-se o plantio da forrageira, incorpora e vem plantando o milho. Se for simultâneo, esses dois que eu já citei, né, no início, a linha, tanto na terceira caixa como na caixa do adubo. E tem gente também que prefere fazer ela para braquiária competir um pouco menos com milho, porque a gente chama de semeadura defasada, né? Com o milho lá já em V4, mais ou menos, faz isso face a lanço, ou aéreo, né? Ou com acredito que nesse sistema seja melhor aéreo do que entrar com as semeadoras elétricas, né? na lavoura. E após o plantio do milho também é dessa forma, né? A linha, que pode ser dessa forma que eu citei, que o pessoal no oeste da Bahia tem feito muito, que o milho já está nascido, então já está entre V2 e V4, faz-se a linha com o milho nascido. Então, para o milho, pode ser utilizado tanto antes, como durante, como depois. Agora, se é melhor, é necessário avaliar um pouco mais, de acordo com a realidade de cada propriedade, de cada produtor, de acordo com o maquinário que ele tem disponível. E para a soja, o fim é, como eu já falei, o que eu tenho visto mais é na semeadura da soja. Se tem mais alguma, acredito que a dona Rovina e o Edson podem contribuir aí. Ana, fique à vontade para falar da experiência do uso de vocês aí também. Indiscutivelmente, a melhor maneira de se plantar capim é aquela que a gente aprendeu na década de 70, 80, né? É uma terra muito bem preparada, muito fofinha, você entra com uma semeadora, aí de preferência 17 centímetros entre linhas, e vai passando um rolo compactador atrás. Essa é a melhor forma de plantar o capim, indiscutivelmente. Mas essa não cabe mais hoje nos nossos sistemas de produção. Por quê? A gente precisa de agilidade, então a gente tem que achar outras formas de plantar. E nesse sistema de integração lavoura e pecuária, eu acredito que a sobressemeadura com a máquina elétrica, ela é muito boa, porque você já tem o pulverizador em casa, quer seja um pulverizador menor ou um pulverizador autopropelido, que aí você vai usar 3 maquininhas elétricas, você já tem isso em casa e você consegue, inclusive, plantar se estiver chovendo. O avião, principalmente nesse momento de safra, de pulverizações, muitas vezes você tem que fazer um agendamento para conseguir uma aeronave que vai te atender dali uma semana, e aí você perdeu o time de plantio. Porque o momento de plantio é após a última aplicação de fungicida na soja, né? E numa janela que você ainda tem chuvas. Então, você tem que estar olhando a soja
e a meteorologia, para poder entrar no período certo, para poder ter chuva após esse plantio da semente de capim. Vou fazer com a dona Rovena que o ideal é com semeadoras, 17 centímetros, semeadora de trigo, de arroz lá do sul. É fantástico. Mas o melhor é com o que eu tenho dentro de casa, porque o ideal nem sempre eu tenho, né? A gente já viu condições de fazer sobre semeadores de soja com a maquininha elétrica numa moto. Então, eu tenho várias opções de fazer isso. Na frente de um trator pequeno, 100 CV, 90 CV, eu consigo fazer também. Qualquer condição, eu acredito que ela possa ser favorável. Ela é melhor do que não fazer nada. Primeiro ponto, partir daí, né? A gente não ter nada, só o soja, só o milho. Se a gente consegue fazer essa integração, ela é muito melhor. Eu chamo a atenção um pouquinho pela experiência nossa, e aí não estou dizendo que está certo ou está errado, só a nossa experiência. Quando a gente faz em sobressemeadura um pouquinho mais tarde, que perde um pouquinho melhor do time, parece que a semente não peletizada, ela nos dá uma condição um pouquinho melhor. A peletizada tem uma melhor distribuição, de repente eu consigo colocar ela melhor distribuir melhor, porém ela demora mais tempo, ela tem uma maior necessidade de água, de chuva, de incorporar via chuva, que não vai ser outro jeito que a gente vai conseguir fazer isso, né? Ou a folha do soja que cai. Isso também serve para milho. Eu acredito que para fazer, e a experiência de novo nossa, quando faz com milho um pouquinho mais tarde e pouca chuva para frente, é mais difícil ter uma cobertura de qualidade. É muito importante esse time que a dona Rovena colocou. Ter um time certo, correto, entender qual é a braquiária que está colocando, qual é a cultura que nós temos antes, junto, se é o milho, se é o soja, para ver o volume de folha, volume de água que tem pela frente, que tipo de solo. Eu tenho um solo que é mais arenoso, eu tenho um solo que é mais argiloso, quais são as facilidades que eu vou ter, quais são as dificuldades que eu vou ter para frente. Mas acho que tem o ideal e tem aquilo que a gente tem dentro de casa. Agora sim, a pergunta do Sérgio Valadão Padilha, desculpa, Sérgio, agora vai a sua pergunta aí. Com relação a ele, voltando ao tópico de herbicida, com relação ao uso de herbicidas na ILP, quando necessário, qual podemos usar, quando e qual dose? Então, acho que queria saber um pouco mais de detalhes aí de como que vocês fazem na prática, a dosagem, época. Eu não sei quem é que é para responder essa pergunta, mas ninguém se atestou. Realmente, hoje, até a venda de produtos defensivos, ela tem que vir com uma recomendação de um agrônomo. Mas, em termos práticos, o que nós vimos, nós dissecamos o capim mulato brotado com 5 litros de glifosato. E nós vimos que não ficou legal. Nós depois tivemos que fazer uma segunda dosagem. E aí já fica aquela coisa meia boca. Então, no capim mulato 2, eu hoje diria que mesmo se você tiver aquela condição dele, né, tirou o gado, esperou a primeira chuva, deixou ele brotar, pelo menos eu usaria uns 6,5 litros de glifosato por hectare hoje, sem olhar a condição climática do dia. Mas a melhor pessoa para avaliar isso é um agrônomo que está lá no campo. E assim, como eu digo, mesmo o meu agrônomo experiente esse ano passou um pouquinho de trabalho. Então, eu preferia usar uma dosagem a mais do que uma possível dosagem no limite. Ok. Não sei se o Evandro quer complementar alguma coisa, Sâmia, fiquem à vontade aí. Senão, eu passo para a próxima pergunta aqui. É isso, Gustavo. Aqueles dados do experimento que tu mostrou no início, né, que foram levantados por nós, ali para o mulato foi utilizado em torno de 2.440, 2.500 do ingrediente ativo, né? Enquanto para a rosiziense foi em torno de 1.400 do ingrediente ativo. Então, fica em torno disso aí que a dona Rovena tem comentado já. Tem a pergunta do Wesley.
aqui. Boa tarde a todos, sou técnico em agropecuária em Santa Margarida, Minas Gerais. Fica localizada nas matas de Minas, uma região montanhosa. Queria saber qual a melhor forrageira para diminuir a erosão em lavouras. Se já tiveram algum caso de relevos mais quebrados ou tem necessidade justamente desse trabalho para evitar erosão, o que vocês podem falar disso aí? A gente aqui, nós não temos muito dobrado, áreas muito dobradas, são um pouco mais planas, onde que a gente está, olhando pelo telhado. Porém, nós temos volumes de chuvas com algumas certas intensidades, então a erosão também existe. Eu confesso que eu não tenho uma análise mais precisa para dizer se é uma mulato, se é uma piatã, se é uma rosiziense. Eu acredito que a estolonífera, e aí acreditar por conceito só, do Edson, de que a estolonífera ela tem uma condição de ser um pouco melhor pela ramificação do sistema radicular, as outras são entorceradas, né? Mas para mim, qualquer uma que der palha, qualquer uma que tiver situação de bastante palha, ela ajuda sempre a controle de erosão. Faz o serviço aí. Sami, ia complementar alguma coisa? Isso. Eu acho que não, tenho certeza, a palhada em si, a cobertura do solo em si já faz esse serviço de reduzir a erosão, né? Mas agora a gente não vê tanto sendo falado na decumbens, mas nas literaturas mais antigas que a gente pega, o pessoal cita muito a decumbens sendo inserida nesse processo e, de repente, pelo ato de crescimento dela mais decumbente, seja uma opção. Hoje a gente ouve falar muito mais da rosiziensis aí como carro-chefe, e a gente posicionou o mulato também nesse cenário, que por sinal tem ido muito bem, mas se a gente pegar as literaturas mais antigas, o pessoal cita assim, a rosiziensis como, a decumbens como também uma oportunidade. Quem sabe nesse tipo de sistema aí que ele perguntou, nesse tipo de solo, de declive, seja uma boa oportunidade. Na nossa propriedade, também é uma propriedade muito plana, mas nos taludes dos barramentos, que são bastante íngremes, nós também usamos a braquiária umidícola. Mas uma coisa interessante, eu não consegui controlar a erosão com braquiária umidícola plantada de semente. Eu só consegui com plantio feito de toceiras. Então, assim, é um desafio grande para essas áreas de montanhosas, onde é um desafio a mais para a formação de forrageiras, porque às vezes você tem uma chuva que inicia com pequenos volumes, aí você conseguiria formar qualquer capim. Agora, se você tiver, depois do preparo do solo, uma chuva pesada antes da implantação, aí já a erosão está feita. Tem uma pergunta aqui para você, Rovena, que é: depois de quanto tempo é possível obter retorno econômico positivo com a adoção do sistema ILP? Mas, Edson, fica à vontade também para complementar, se assim desejar. Na nossa propriedade, nós estamos afinando muito o que custa produzir cada item. Tá? Um saco de soja, dentro de um sistema de produção, e a gente produz hoje soja, milho, feijão, sorgo, boi e cana-de-açúcar. Então, a gente tem assim, centrais bem definidas. E o que nós colocamos no nosso custo de produção dessa tecnologia do capim mulato, nós colocamos metade do custo do plantio da semente do capim, que é a mão de obra de plantio, a semente, nós colocamos para a lavoura de soja e metade do valor para o setor pecuária. Então, esse ano, vamos arredondar os valores. Esse ano, o nosso plantio de capim mulato 2
custou R$300 por hectare. Então, R$150 eu vou colocar de custo para a lavoura de soja o ano que vem. Então, seria, hoje nós estamos vendendo soja a R$150, preço do dia, né? Então, eu vou gastar um saco de soja para fazer a cobertura de palha. E vai custar R$150 para a pecuária essa pastagem. E eu vou medir esse ano quantas arrobas por hectare eu vou tirar. E na webinar do ano que vem a gente pode dar esses valores um pouquinho mais ajustados. Mas eu tenho, assim, no meu feeling, eu diria que a gente tira pelo menos umas 6 arrobas por hectare, a gente tira. Pelos volumes que a gente tirou ano passado, eu diria que seria umas 6 arrobas por hectare. Mas ainda carece de medição e trabalho de pesquisa para poder ter essa informação mais justa. Legal. Para vocês, como é que foi essa percepção aí? Eu acredito, Gustavo, que a gente tem 2 momentos, né, ou 2 formas de olhar. A primeira, eu já tenho uma estrutura mais montada de curral, de cerca, de piquete, aí o retorno é muito rápido, não tenho dúvida. E se eu já venho já venho com processo de soja, milho, eu digo que o retorno é mais rápido. Eu tenho estrutura montada, mas sou produtor pecuarista só. Aí eu vou ter que fazer um trabalho de investimento em solo, etc., correção. Eu vou ter o mesmo retorno que uma abertura de área. Para fazer essa integração, eu demoro um pouco mais, 2, 3 anos de retorno. Quando eu vou para o outro lado, eu sou produtor, já tenho a lavoura bem instalada, solo corrigido, mas eu não tenho a estrutura de solo, de curral, de pecuária, eu vou demorar um pouco mais para ter esse retorno, na casa aí de 2 anos também, com o ROI, para a gente poder retornar o investimento, que é simplesmente o CAPEX do curral, colocar água e colocar cerca. Quanto ao retorno por hectare nesse processo, eu não tenho dúvida que ele é momentâneo. Seja R$300 por hectare numa mulato, seja 250 noutra, 200 numa rosinha, 180 numa rosinha. Todo o investimento no solo, nessa conjuntura que a gente está discutindo, que é rotação de cultura, rotação de sistema radicular, rotação de processo produtivo, evolução de processo produtivo, ele é benéfico e tem retorno. No mesmo Com ano. certeza. Muito legal constatar isso, porque até fazendo uma conexão com um conceito que vem sendo usado cada vez mais frequentemente, que é o conceito de saúde do solo. A gente está olhando para os aspectos biológicos do solo, olhando para os aspectos de estrutura do solo. Então, muitas vezes, o grande valor está naquilo que você não consegue nem medir diretamente, né? Porque ele está ali construindo uma riqueza que está embaixo do chão, né? E aí isso depois ele se mostra palpável quando os benefícios chegam numa cultura subsequente ou quando os benefícios são acumulados ao longo do tempo, né? Mas muito bom saber que essa percepção de retorno é rápida. Então, melhora ainda mais essa análise. Sem dúvida. A gente tem uma certa rotatividade do próprio fertilizante. Vamos colocar dessa forma. Eu tenho só soja, milho, algodão, eu tenho soja pecuária, integração lavoura-pecuária. Eu preciso de um aporte maior do enxofre, eu tenho uma necessidade maior de um zinco. Conforme eu estou mudando as culturas nesse metro quadrado, eu tenho uma necessidade diferente e mais variada de nutrientes, em escalas diferentes. Quer dizer, eu estou equilibrando de outra forma melhor esse solo, com vários processos, e tirando lucro, ou tendo receitas, seja no grão, seja na pluma, seja na carne. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui do Thiago Hashinokuchi. Estou com a soja que já apliquei a última aplicação de fungicida e já caiu bastante folhas. Nessa situação, é melhor eu plantar a com semeadora elétrica na frente do trator, um grade ou barra do pulverizador? Vou ver aqui que usa um sistema desse também, é só puderem
dar a sua Não, opinião. eu queria dar só uma opinião a respeito disso. É meio complicado a gente falar sem ver a área, né? Começou a cair algumas folhas, mas quanto por cento, por exemplo, disso caiu? Ainda promove uma cobertura da semente ou não? Então, se realmente tiver caído muito das folhas, vale a pena colher a soja e fazer uma outra operação separada. Mas, assim, é difícil recomendar sem avaliar e sem olhar a área, porque fazer uma operação separada, depois da colheita da soja, vir plantando a forrageira, isso pode gerar um custo maior devido a ter aumentado uma operação. Então, não sei se nossos colegas conseguem contribuir melhor aí, mas eu acho que é uma situação muito específica, que assim, de longe, é meio complicado a gente fazer qualquer tipo de recomendação. Seria na prática entender em que nível de queda de folha que está, se isso tornaria um problema, o fato da semente não conseguir chegar ao solo. Se for esse o ponto, é melhor pensar numa operação mais sequenciada depois, né? De repente também é uma região que chove muito, né? Então, mesmo se ele optar com poucas folhas fazer essa sobressemeadura, e se está chovendo bem, é um outro ponto que deve ser levado em consideração. Então, tudo é um ciclo, é um sistema que não dá para a gente falar de forma separada, que deveria ser avaliado de uma maneira mais detalhada, né? No caso da nossa empresa, esse ano eu tive problema de janela de plantio e eu estou com uma soja muito tardia. Então, eu vou colher essa soja, já eu tenho certeza que não tem nenhuma chuva depois. E eu fiz a opção de, numa área, fazer a sobressemeadura bem antes da soja perder a folha. Então, nós vamos avaliar, porque eu ainda acho que é melhor você fazer essa sobressemeadura antes da soja perder a folha e ter chuva do que você esperar, vou fazer a última de fungicida e aí nessa janela depois você já não tem mais chuva para fazer essa semente de capim germinar. Eu creio que o único risco que a gente tem quando faz muito precoce uma sobressemeadura em soja é nós ter o que chamamos de invernada na colheita do soja. E aí sim eu tenho um pouco mais de dificuldade. É uma situação, é uma região que chove um pouco menos, o horário mais quente vai colher normal, não tem perda de máquina, tem regulagem hoje, que nem a dona Rovena colocou no início, em algum momento aí, sobre a evolução tecnológica dos maquinários, condições de colher hoje com segurança sem colocar fora, uma boa regulagem. É muito difícil, não vejo ter uma... Por mato competição, a gente não perde mais depois da última de fungicida, ou um pouquinho antes. O problema maior seria se nós tivermos uma invernada na colheita. Acredito eu que seria esse um problema só. Tem um ponto do Caio Serra aqui, que é uma pergunta interessante até a gente avaliar, que é com relação à compactação do solo. Quando colocar o animal, não irá compactar o mesmo, compactar o solo? Porque às vezes isso está na percepção de muita gente que o próprio pisoteio na área pode ser um problema. O que vocês veem disso? Eu vou me arriscar a começar, aí depois eu não vou vendo aí, a Sandra pode. Para nós, quando eu estou fazendo uma cultura em sequência, eu faço soja ou milho e braquiária, boto a pecuária e depois volto a ter soja novamente no ciclo. O momento que tem o pastoreio é um momento de pouca umidade no solo, então a compactação ela é muito pequena. Se eu tenho um período mais chuvoso, como a gente tira o animal e tem um tempo para rebrotar, para poder fazer dessecação e depois o plantio, o sistema radicular faz esse efeito esponja, colchão, no solo para essa descompactação. O melhor descompactante que tem de solo é o sistema radicular, indiscutivelmente, né? Porque ele é estruturado, diferente de qualquer sistema mecanizado, ao meu ver. Então, esse
essa situação de compactação do solo só se for no caso extremo de excesso de pastoreio, com tempo chuvoso, algo, com animais ainda com momentos de umidade, o solo em capacidade de campo. Aí pode ser que tenha problema de compactação. Do contrário, eu acredito que é meio difícil. Gustavo, essa pergunta é muito interessante, porque existe sim essa conversa por aí de que se colocar o animal vai compactar. Eu concordo em 100% com o que o Edson falou. Mas aí existem vários e vários trabalhos comprovando que não, que o casco do animal não vai compactar. Mas isso está diretamente relacionado com o manejo de pastejo. Então, se o manejo do pastejo é feito numa carga ideal, na capacidade de suporte ideal, em que o produtor respeita a altura de entrada, a altura de saída, tem-se ali um resíduo pós-pastejo, que é o que o Edson citou como esponja, como colchão. Se é feito esse manejo de maneira adequada, com certeza não vai interferir na compactação do solo, esse movimento de animais em cima da área. E um outro fator é que o animal, consumindo aquela forragem, ele está estimulando o perfilhamento, né? E quando a planta ela está crescendo em parte aérea, em contrapartida, ela está crescendo também em sistema radicular, que, como ele bem citou, é um insumo que a gente tem aí que mais vai descompactar. Então, se a planta está tendo esse estímulo ao desenvolvimento, com certeza as raízes elas começam também a se desenvolverem e criar esses canais aí no perfil do solo, fazendo essa descompactação. Além do que a pesquisa mostra que o fator animal inserido no sistema promove na cultura subsequente uma maior produtividade, ou ciclagem de nutrientes, enfim, uma série de fatores aí. Então, é um benefício, né? Existe sim essa dúvida aí no campo, a gente sempre escuta esse questionamento, mas isso está mais que comprovado na pesquisa que não é um fator negativo, pelo contrário, né? Eu acho que os sistemas de integração lavoura e pecuária, até pelo fato da lavoura hoje ter uma rentabilidade maior do que a pecuária, a gente tem que cuidar bastante, sim, esse horário de colocar os animais e o horário de tirar os animais. O Brasil é muito grande, se a gente tem um Brasil central, um período seco de meio ano, a gente tem um Mato Grosso em que o período de chuva é mais prolongado e mais chuvas. E realmente, eu acho que nas áreas de lavoura, a gente tem que ter um pouquinho esse cuidado de pisoteio. E no nosso caso, a gente coloca os animais quando o capim está estabelecido e tira os animais na primeira chuva. No primeiro dia que choveu, ou está prevista a primeira chuva da temporada, a gente tira os animais para evitar o pastoreio. E para que isso aconteça, o produtor ele tem que ter uma pastagem de reserva para esse momento, porque nem todo ano é igual. Tem ano que chove mais cedo e tem ano que chove mais tarde. Perfeito. Pessoal, a gente já vai já se encaminhando para a parte final aqui do nosso evento. Temos algumas perguntas, então fiquem à vontade se vocês quiserem complementar alguma coisa no chat com as perguntas, né? A hora é essa aí. Só complementando aqui, o Thiago Hashinokuchi falou que caiu em torno de 35% das folhas da área de soja. Então, eu não sei se isso muda alguma coisa aí, a percepção técnica aí da forma de semeadura, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Eu vou conectar uma outra. Se fosse eu faria o seguinte: eu ainda vou ter chuva depois da lavoura de soja para poder fazer a sobressemeadura e passar uma niveladora. Eu acho que realmente seria melhor esperar a colheita da soja, semear e passar uma niveladora.
Agora, se não tem mais previsão de chuva, eu acho que compensa arriscar, porque até que ele vai ter essa soja colhida, até que ele consiga semear, até que ele consiga passar uma niveladora, às vezes ele não vai mais ter a última chuva da temporada. Entendi. Aproveitando, Rovena, aí, o Cláudio Oliveira Silva mandou uma pergunta direcionada também, que Rovena, qual a característica da cultivar mulato que o torna melhor para palhada, o que o torna melhor do que o antecessor para a soja, considerando a palhada que ele produz, ou os benefícios dele para o sistema? A questão é o volume de massa que ele produz, né? E é aquela que o senhor nós falamos anteriormente, que a gente precisa de material que tenha uma relação carbono-nitrogênio mais favorável a não ser rapidamente degradado. Porque quando você tem esses capins muito finos, quando a soja está para ser colhida, você não tem mais massa nenhuma do capim. E o mulato, ele, além de produzir uma quantidade muito boa de forragem para os animais, ele tem essa folha larga, ele tem uma relação carbono-nitrogênio mais favorável para que ele permaneça com a cobertura no solo até o final do ciclo da cultura da soja. Quer complementar alguma coisa, sabe? Sinta-se à vontade. Eu queria propor para a gente se encaminhar aqui para o desfecho, como se fossem umas considerações finais que cada um pudesse fazer. Antes de mais nada, já de maneira antecipada, agradecer o tempo que a gente passou aqui. O bate-papo é sempre muito construtivo, muito proveitoso. Claramente, eu agradecer a todos que participaram aqui, que assistiram, né? Foram mais de 1000 pessoas aí assistindo o nosso bate-papo. Então, isso demonstra que há um interesse cada vez maior por tecnologia, que há um interesse cada vez maior por buscar soluções sustentáveis para os nossos desafios do campo aí. Então, a rodada final que eu queria propor seria que tipo de conselho ou dica que a gente poderia dar para um produtor que está querendo começar a partir para um sistema de integração ou realmente fazer essa integração para colher benefícios aí, tanto para a agricultura como para a pecuária? O que vocês poderiam dizer com relação a isso e dar de dica para esse produtor que está querendo começar? Fique à vontade, quem quer começar. Talvez vamos começar com você, Sami. Vamos lá, na ordem que está na minha tela aqui. Vamos lá. O produtor que quer começar, que deseja começar e não sabe por onde, não sabe o tamanho da área. Se eu fosse resumir tudo isso, eu deixaria uma palavra aí, que seria planejamento. Então, existe sempre esse questionamento, se é possível para o pequeno produtor, se isso é uma realidade só do grande produtor. Na verdade, isso não existe. A ILP é um cenário tanto para o pequeno produtor como para o grande produtor, mas cabe aí o planejamento. Então, a primeira coisa é ele se planejar tanto financeiramente, como em área e como com o pessoal treinado, que é uma coisa que o Edson citou no início, que empresas são feitas de pessoas. Então, a ILP é uma atividade multidisciplinar. Então, assim, às vezes o produtor ele não sabe de todos os pontos. Ele tem que entender de capim, ele tem que entender de herbicida, ele tem que entender de milho, de soja, de algodão. Então, de repente, o produtor se vê diante de uma grande gama de informação e não sabe por onde começar. Mas, realmente, ele não precisa saber de tudo e possivelmente não vai saber. Mas ele precisa saber a quem recorrer. Então, aliado a esse planejamento, eu acredito que um acompanhamento técnico bem assíduo de alguém que possa ter aí já pelo menos um pouco dessa experiência nessas multi-atividades que a ILP engloba,
eu acho que o caminho seria por aí. É bem possível, tanto se ele tiver pequena área como grande área, mas eu acredito que o início, o pé da conversa, é no planejamento. Maravilha. Últimas palavras. Vamos lá, Edson, na sequência aqui da minha tela. Sendo mais finalizando, antes de tudo, eu queria agradecer, Gustavo, o convite, a oportunidade de a gente participar desse bate-papo, agradecer a Rovena e a Sami aí e parabenizar pela participação. Um aprendizado incrível, sempre, todo dia a gente está aprendendo, né? E nada melhor que aprender com quem gosta, quem está na frente aí e traz resultado. Eu participo muito dessa ideia do planejamento, embora eu falo muito para o nosso time que quando a gente faz o planejamento dentro da sala, no Excel, ele sempre, se não dá certo ali, nem vai para o campo, né? A gente começa dando certo aqui. Depois que ele começou a dar resultado, a gente vai para o campo e daí vê as dificuldades, volta para a sala de aula, discute um pouco mais. Então, para quem vai começar, converse bastante, planeje bem, visite quem está fazendo isso, o que está criando, como é que está sendo feito. E nem sempre a realidade do vizinho é a nossa realidade. Nem sempre o que dá certo no vizinho é nosso, dá certo conosco. Eu trago duas coisas da minha vida profissional, do tempo que a gente começou, e uma passagem pela SLC aqui com o Pavinato. Ele disse assim, tenha a tua informação sempre. Então, a gente tem que se permitir errar dentro das nossas propriedades, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos meios, para buscar o melhor. Nós não vamos começar acertando a melhor população, a melhor braquiária, o melhor pastejo. A gente vai evoluindo. O primeiro vai estar sempre certo, porque é o primeiro, depois a gente vai evoluindo. E tem um ditado que eu gosto muito de falar sempre, que eu aprendi com uma ex-colega de Otelhar, a Ivone, é uma colombiana que ela dizia, precisa ter coragem para ser diferente, mas precisa competência para fazer a diferença. E competência é quando a gente, com humildade, busca apoio, busca auxílio em empresas que nem a Barenbrug, para nos auxiliar qual a melhor braquiária que a gente coloca, que forma a gente coloca. Ninguém melhor dono do que o produto para nos ensinar como usá-lo. Quando a gente busca apoio no vizinho, quando a gente busca apoio, ou seja, numa cooperativa, seja nos centros acadêmicos e essas áreas de pesquisa que são fundamentais. Nós temos uma Embrapa que é incrível, né? Acho que a gente usa muito pouco a Embrapa. Ela tem informações fantásticas. Então, informações hoje estão disponíveis, são compartilhadas. Para quem quiser começar, eu acredito que esse não seja uma dificuldade. Mas precisa gostar. Eu não tenho dúvida que dá certo. Obrigado. Você me deixou uma tarefa difícil, Gustavo. Falar o último sempre prejudicado, né? Da Sâmia e do Evandro, que falaram muito bem. Muito obrigada pela oportunidade, né? E eu achei muito boas as perguntas dos internautas. Mostra que eles estão muito alinhados com essa tecnologia, buscando aprender um pouco mais. E assim como foi para eles, foi para mim uma oportunidade de aprendizado com vocês todos. Vocês já falaram, a questão é planejamento. Se você quiser fazer um planejamento para a safra que vem, comece a fazer agora. Por quê? Não adianta tentar fazer esse planejamento. Minha soja vai estar lourando. Eu acho que eu vou plantar uma semente de capim. Aí não é mais o momento de você experimentar essa tecnologia. Você pode até fazer isso quando você já conhece a tecnologia. Agora, eu sugiro para aqueles que ainda não conhecem a tecnologia, em primeiro lugar, vejam o material que tem disponível, vejam aquilo que está disponível na internet, se possível, visitem um vizinho que já faz, e aí comecem a fazer o planejamento. No primeiro ano, faz uma área pequena para sentir como é que funciona, para ver se você entrou no time certo. E aí você vai crescendo nessa tecnologia, porque nós somos uma atividade de risco. Nós corremos o risco de
de fazer todo um trabalho bem feito, de plantar soja, aí você fez a semeadura do capim e não vem nem mais uma chuva em cima disso, da lavoura. Então, assim, mesmo com toda a programação que se faz, a gente ainda corre riscos. Agora, os riscos com uma programação bem feita, com antecedência, e você está com os insumos em casa, quando for o time certo de plantio, é fundamental. Muito obrigada. Gustavo? Sim, Sam. Não queria deixar passar a oportunidade de agradecer aqui por ter participado dessa roda de conversa, que com certeza contribuiu bastante aí para a minha carreira mesmo, para a minha experiência, e é muito bom poder escutar diretamente o pessoal que tem, como eles, experiência de campo mesmo. Isso só vem complementar também que o trabalho que a gente vem fazendo, que a Baring Brugge vem fazendo, está no caminho certo, que é de estar aí próximo do produtor, próximo aí do agricultor, como um parceiro de escolha, né? Então, de tudo que eu ouvi deles, realmente é o que a gente vem vivenciando no campo, e queria agradecer essa oportunidade. Realmente fiquei muito satisfeito de estar aqui nessa roda de conversa e poder escutar assim, de forma tão pessoal os dois, né, com uma baita experiência aí, e se tudo der certo, um dia eu também chego lá. Com certeza. Não, muito bom, gente. É assim que a gente caminha para frente, né? É o que a gente sempre fala, né? Não adianta informação boa ser retida. Informação boa é aquela que circula. Informação boa é aquela que passa para o próximo, e o próximo passa para o outro, e depois aquilo vai ganhando cada vez mais corpo. Então, o grande objetivo disso aqui é justamente esse, compartilhar informação, gerar aprendizado, ensinamento, consolidação de informação, porque o nosso negócio, como agronegócio, está mudando muito, né? A dinâmica só vai continuar a mudar nos próximos anos, próximas décadas. Então, a gente tem que estar preparado para o novo, preparado para fazer melhor, fazer diferente, fazer cada vez mais. Então, a troca de informação, de experiência é fundamental para isso. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês, nossos convidados, Sâmia, Edson, Rovena, e principalmente também o pessoal que esteve com a gente aqui, porque são eles também que estão nos ajudando a disseminar essa informação e aprender todo mundo junto. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado também a Notícias Agrícolas, né, nosso canal parceiro aí na ação, que nos possibilitou também fazer essa ação em parceria. Obrigado a todos os Notícias Agrícolas. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Se cuidem aí. O momento não é fácil, a gente sabe, mas se Deus quiser, a gente vai em breve sair dessa aí quanto antes, se Deus quiser. Então, se cuidem. Um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.